Você entende essa parte da sabotagem, assim, velho? Isso é foda, essa questão. Então vamos lá, vamos entrar num... Olha o quanto que é interessante. É aí que entra aquele aspecto que eu falei. Você procura um médico para emagrecer. Chegou lá o médico, que aí entra no que nós comentamos aqui do colega que falou sobre um jaleco, que como é fácil ser médico. E eu repito, é fácil ser médico. É só você colocar um jaleco e falar bobagem. Ah, para, não fala isso de novo, não. Não fala isso de novo aqui, não. Não, sim, é fácil. E tá lotado de médicos falando bobagem em relação a isso. Isso inclui esse aspecto de eu falar que, por sua vez... Falta de vergonha sua. Levanta, tenha disciplina e vai. Opa, espera aí. Existem N mecanismos. Aí eu tenho que te olhar num contexto como um todo, enquanto indivíduo. Eu não posso te simplesmente falar que está faltando força de vontade. Por exemplo, eu tive um momento da minha vida no qual eu tinha sede, mas eu não tinha motivação para levantar e vir aqui. E é fácil explicar, entender isso no aspecto da ciência. Vamos lá, nós temos uma dopamina que chama a dopamina fásica e a dopamina tônica. O que é isso? A fásica, você tem ela pingando o tempo inteiro, que é para dar motivação. Se eu tirar o meu sistema dopaminérgico, eu vou olhar esse copo, eu vou estar com sede, vai estar despertando aquela sede, mas eu não tenho motivação de levantar da minha cama, levantar daqui, fazer isso aqui. É muito louco isso, né? Caraca, Ou seja, neurotransmissor. Um neurotransmissor, simplesmente, você tem uma enzima chamada CONT. As mamães de plantão é interessante, coloca o nome dos seus filhos assim, ó. Catecolamina ortometiltransferase. Chama, vem cá, meu filho, catecolamina ortometiltransferase. Não, bonitinho, né? Ficou legal. Não é? Pois é. Essa enzima, ela degrada mais lento ou mais rápido a dopamina. Vamos colocar assim, de forma leiga. Então, se você tem alteração nessa enzima, você simplesmente, essa dopamina que eu falei, fásica e tônica, você vai ter o quê? Vai ter diminuição nela e, consequentemente, você vai perder a motivação para ir aqui. Isso vai acontecer no Paulo Musso, em quem quer que seja, que paga de super-homem e heróizão. E não é. Para você, primeiro, para você ter uma hipertrofia daquele jeito, é totalmente contraintuitivo evolutivamente, porque músculo custa caro para o organismo. Custa caro, custa energia. Sim. Custa energia. Por que custa energia? Tem um alto metabolismo. Nós evoluímos com falta de comida. Por que ocorreu a extinção lá dos dinossauros que nós falamos agora mesmo? Porque caiu o meteoro, subiu uma nuvem, houve um congelamento, não tinha alimento. E por que aí surgem as aves a partir dos répteis, que eram os dinossauros? Porque as aves voavam por cima da nuvem, de fumaça, de terra, e elas tinham maior capacidade de se deslocar de um continente para outro, e aí sim, aí as aves aquecem o sangue, que é o chamado, epicilotérmico. O que é isso? A cobra, o crocodilo. O crocodilo está na Terra há mais tempo do que os dinossauros estariam. Eles estão há aproximadamente 150 milhões de anos. Então, olha, eles são mais aptos do que a gente a viver na Terra. Aptos. Não estou falando que são mais evoluídos. Aptos. E se levar que evolução é aptidão, também teremos. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que, evolutivamente, nós precisamos de energia. Como que surge o cérebro, esse cérebro nosso, com essa capacidade? Ele consome 20% a 25% de energia. Então, ele é caro energeticamente. Não confunda hoje que eu abro a geladeira ali, vou ali, pego um sanduíche, esquento uma comida. Não, o homem tinha que sair para caçar. Sim. Ele tinha que sair para caçar. E ao sair para caçar, ele tinha que movimentar, ele tinha que ter ação, ele tinha que ter estratégia. Então, uma somatória de fatores que hoje... Então, para mim chegar no músculo daquele ali, existem N mecanismos. Que o aspecto fisiológico, eu questiono. Não existe. Acordou de manhã cedo, malhou 1 hora. Tá. Pedalou. Aquilo ali é cardio. Aquilo ali é a
aeróbico. Aquilo ali não vai hipertrofiar, não vai te gerar massa magra numa quantidade. Então eu tenho que ir mais tarde, eu tenho que papar. E para chegar numa quantidade de músculos daquela ali, é supra-fisiológico. É supra-humano. Como que eu tenho que fazer isso? Aí, N mecanismos, né? São os anos o cara treinando. Não, e anabolizantes, e uma somatória de coisas. O trabalho então, da cabeça também, o cara tem que se preparar para isso, não é só... Sim, mas aí eu falar para você agora, vamos voltar ao sistema dopaminérgico, eu virar para você enquanto paciente, falta força de vontade, levanta a bunda da cadeira e vai lá e faz. Você não acabou de falar que está com sono? Primeiro critério que o ser humano, lembra que eu disse que eu achava que sono, eu iria dormir quando eu morresse? Sono. Hoje se sabe que o sono é extremamente importante na questão do biohacker. Para você ter o quê? Para você modular a saúde. Sabe-se que em média de 7 a 9 horas, num contexto geral. E mesmo assim, você tem fases do sono. Você tem o chamado sono REM e você tem o chamado sono não REM, que são 4 fases de uma e uma fase do sono REM. O sono REM, por exemplo, produz testosterona. Seria o sono mais profundo? Como? O sono REM é o não, sono mais ao contrário. profundo? O sono REM é aquele que quando você acorda, você lembra do sonho. É o inicial. Não tem esse aspecto inicial. Tá. É aquele no qual você está mais superficial. Você tem um sono profundo, que hoje pede-se em médios. Existe trabalho falando em 1h30 você ficar nesse sono profundo, que tem 4 fases, N1, N2, N3, N4, e você tem o sono REM. Você tem o sono não REM e o sono REM, que é de ondas, né? Ondas lentas e ondas que não vem ao caso nós entrarmos nesse aspecto É porque aqui. tem um tempo para você chegar nesse sono, não tem? Exatamente. Então, quanto mais o sono profundo, hoje, quando eu formei, não existia, há 22 anos atrás, esse tipo de estudo não existia. Hoje sabe-se que nós temos como se fosse para evitar Alzheimer, as doenças neurodegenerativas no futuro, o sono é extremamente importante, porque é como se lavasse, principalmente no sono profundo, como se lavasse seu cérebro. Você acha que é mais importante que eu já ouvi falar muito de Alzheimer, se você ficar lendo, trabalhando o cérebro, exercício pro cérebro e tal, é muito importante você ter uma leitura e tal, fazer exercício assim, jogar um baralho, bababá, um videogame. Mas hoje eu vejo muita gente falando que o sono é até mais importante do que esses eu não saberia quantificar, cerebrais. Eu não saberia quantificar se é importante ou não, mas um paciente que chega para você ansioso, depressivo, obeso, com síndrome metabólica, com alterações hormonais, que você não olha para ele e fala assim, cara, como que você está dormindo? Eu não estou fazendo uma medicina de excelência. O sono, estou para te dizer que o sono é extremamente importante. Por que eu tive burnout? Lembra? Minha vantagem competitiva. Não foi porque eu trabalhei, não foi porque eu fiz isso em excesso, não foi porque eu fui ambicioso para querer ganhar dinheiro e Deus me puniu, não, é porque eu não dormi. Simples. Então a doença, ela é previsível no futuro. Lembra do início da entrevista que eu te falei? Que eu não dormi, achava que isso era uma vantagem competitiva. Então é previsível. Hoje, por exemplo, o aluno está lá estudando para o vestibular. É muito comum ele vou dormir, fora que, voltando aqui, o sono REM, além da produção de testosterona, é ali que você consolida a memória. Eu falei no começo da entrevista também com vocês aqui, do bate-papo, falei sobre memórias. Existem memórias que elas são falsas memórias ou não falsas memórias? Você falou que na criança tem como implantar, no adulto não, tem como implantar nos dois. É nele que você faz a melatonina? Não, a melatonina, ela está sendo muito utilizada aí comercialmente como tipo assim, o que as evidências científicas mostram é que a melatonina ela está ligada a 2 aspectos. A baixa produção com a idade, ela vai diminuindo, isso é normal, e algo chamado, quem tem distúrbio de jet lag, ou seja, você tem alteração do ciclo sono-vigília. Né? Sim. Então, a melatonina é eficaz nesse quadro, mas ela está popularmente difundida. Toma melatonina, faz isso. Aí não temos evidências científicas. Mas não tem essa parada, não é no sono que produz ela, não? Tem que estar bem escuro e tal. Não, calma aí. Não tem que estar bem escuro, você tem que estar com ausência de estímulos. Por quê? Ela começa a ser produzida, ocorre uma diminuição do cortisol.
Porque o cortisol é excelente para o organismo. Entretanto, em excesso, o cortisol sobre hiperestímulo vai te causar os quadros de estresse, as doenças psicossomáticas, a baixa do seu sistema imunológico, que eu posso também explicar a fisiologia aqui, que é simples de explicar. O cortisol, ele serve para quê? Quando você toma, fala assim, até o Dr. Vinícius falou assim, quando não sabe o que tem, prescreve o meticortem, que é o corticoide. E é isso, o corticoide... Dor na barriga, tal, dor de cabeça, Isso. tal, dor de garganta, tal. Isso. Não sabe o que tem, corticoide manda pra serve casa. pra quase O tudo, corticoide, né? isso. Ele vai diminuir os seus processos, entre aspas, de forma resumida, seus processos inflamatórios.